presentes nesta sessão de abertura e na pessoa do Sr. Ministro cumprimento também todas as individualidades da assistência, do âmbito académico, político, empresarial, toda a comunicação social. Obrigado pela vossa presença. Só duas notas muito breves, para não atrasarmos mais ainda este programa. Em primeiro lugar, é bastante importante a presença de dois ministros hoje aqui nesta sessão, que, no fim de contas, reconhece todo o trabalho também desenvolvido e que se propõe desenvolver as escolas agrárias deste país. E, por outro lado, também o bom trabalho que estes dois ministérios têm desenvolvido ao longo de portanto, todas as regiões e de uma forma geral, portanto, do país, com áreas que, muito importantes, vão ser aqui apresentadas hoje e da maior relevância. Portanto, estamos em plena sintonia e ainda bem que isto acontece. A segunda nota era que dou a maior relevância também ao bom trabalho desenvolvido pelas escolas superiores agrárias, que se iniciou com a designação dos cursos, posteriormente com a apresentação do Congresso das Ciências Agrárias no Instituto Politécnico de Bragança, com uma elevada produção científica e que foi um enriquecimento para as comunidades científicas nacional e internacional. Não é? Estes trabalhos, que da maior importância, já estão publicados em atas. Presentemente estamos a trabalhar em rede para captar mais energias, parceiros e capacidade crítica para candidaturas a projetos nacionais e internacionais. Já elaborámos um memorando que em breve será apresentado aos senhores ministros, que, no fim de contas, exprime bem não só o trabalho já feito das escolas agrárias, importantes para as instituições e para as regiões e para o país, mas também aquilo que nos propomos desenvolver em termos futuros. Portanto, em breve, esse memorando será entregue. Vamos então dar início à segunda sessão, portanto, a apresentação dos projetos. A minha satisfação pessoal também por dividir esta sessão, portanto, de presidência das sessões com o professor Eduardo Beira, esta moderação dos painéis é bastante significativa, a presença do professor nesta moderação, e combinamos por uma questão estratégica que eu fazia a primeira parte da moderação, o professor Eduardo Beira fará a segunda parte depois do coffee break. Bom, temos de ser rápidos. Eu vou chamar a primeira oradora, a Isabel Cristina Ferreira, da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Bragança, que irá falar sobre novas fontes permissoras para a obtenção de corantes e conservantes naturais do Nordeste Transmontano, e que irá fazer a discussão. Chamo também o Sr. Tiago Orelhas, de Mais Ervas Aromáticas e Medicinais. Portanto, pedia também que se sentasse aqui connosco. Professor, temos só 10 minutos, quando quiser começar. Se calhar passamos para a Muito boa tarde a todos. É com muita honra que me cabe representar então o Instituto Politécnico de Bragança neste fórum para apresentar muito brevemente alguns dos resultados que nós temos da nossa investigação e que resultam de alguma transferência de tecnologia para empresas com as quais temos colaborado. Só um breve enquadramento. A temática que eu vou apresentar está relacionada com os aditivos alimentares. Nós encontramos hoje em dia em todos os alimentos diversas classes destes aditivos, desde os conservantes aos aditivos nutricionais, aos corantes, aos intensificadores de sabores, agentes de textura, enfim, uma panóplia imensa de diferentes substâncias que encontramos nos nossos alimentos. No entanto, a legislação é contraditória, nomeadamente entre a legislação da União Europeia e dos Estados Unidos. Existem muitos destes aditivos alimentares que são permitidos na Europa e estão proibidos nos Estados Unidos e vice-versa, como se pode ver aqui nesta imagem. Portanto, o que está vermelho é o que está proibido e o que está verde é o que está permitido. Portanto, isto obviamente que não traz grande confiança aos consumidores. E, portanto, começámos a ver aqui há alguns anos uma oportunidade de investigação interessante. Aliás, este levantamento também foi feito por nós,
E isto, portanto, nós começámos a estar atentos a esta problemática, até mesmo antes de surgirem agora todas estas notícias. Eu fiz uma compilação de algumas notícias que têm saído na imprensa, e nomeadamente em revistas de economia, na Exame, enfim, mas também a imprensa mais generalista, e que realmente apontam o caminho que está a ser seguido pelas grandes empresas, nomeadamente a M&M's, a Coca-Cola, a Pepsi-Cola, a Nestlé, enfim, todas estas notícias que eu estou a mostrar aqui são de 2016, portanto são deste ano, e realmente apontam para a substituição dos corantes artificiais nos seus produtos, e comprometem-se num prazo de 5, 6 anos a substituir então todos estes corantes artificiais por corantes naturais. A mesma coisa para os conservantes, portanto uma série de notícias apontadas por várias empresas e em diferentes alimentos, no setor carne, até mesmo o nosso bacalhau. Enfim, realmente há uma grande preocupação de todas as indústrias alimentares em substituir tudo o que é aditivos sintéticos por aditivos naturais, sobretudo na parte dos corantes, que realmente têm revelado uma toxicidade muito grande. Por isso, surgiu aqui a oportunidade de investigação também para nós, a questão dos aditivos naturais, portanto, explorar antioxidantes antimicrobianos que possam atuar como conservantes naturais, mas também corantes naturais e adoçantes naturais. Fomos então tirar partido da investigação que nós fizemos nos últimos 15 anos à volta das plantas e dos cogumelos da nossa região. O Nordeste de Bragança é uma das regiões da Europa com maior biodiversidade, e nós tínhamos feito ao longo destes anos todos um levantamento exaustivo das substâncias químicas que podiam estar presentes em plantas e em cogumelos. Também está aqui uma lista imensa, realmente nós já caracterizámos mais de 150 espécies de plantas e outras tantas de cogumelos da nossa região, e por isso começámos a ser detentores de um conhecimento privilegiado, que é saber em cada espécie de planta que moléculas nós poderíamos ir buscar e utilizá-las então como ingredientes naturais ou como fonte de ingredientes naturais para o setor alimentar. Tudo isto e todos estes resultados estão disponíveis para todos, estão no nosso website, e nós fizemos uma base de dados que está agrupada por espécies, em que facilmente cada investigador ou cada pessoa que tiver interesse no tema pode aceder pelo nome científico da espécie a todos os resultados que nós temos para cada planta e para cada cogumelo. E, portanto, nessa perspectiva, começámos a selecionar de todas as matrizes naturais que tínhamos estudado quais aquelas que teriam maior potencial para a obtenção de ingredientes naturais, e aquilo que eu vou mostrar são só apenas algumas das patentes que tivemos este ano e que resultam precisamente de otimização de processos e de desenvolvimento de novos produtos a partir destas matrizes alimentares. Isto foi realmente muito oportuno. Nós conseguimos verdadeiramente inovar. Inovar para nós é antecipar o futuro. Conseguimos antecipar todas estas grandes notícias que surgiram da Pepsi-Cola, da Coca-Cola, da Nestlé. Nós já estávamos a trabalhar nisto, e por isso acabamos também por ter as patentes num ano em que explota depois a nível mundial toda esta temática. Uma delas tem a ver com o desenvolvimento de um corante a partir de perpétua roxa, portanto da Gromphena globosa, e portanto o que nós fizemos foi otimizar todo o processo da sua obtenção. E isso tem várias etapas, desde definir qual é a parte da planta onde está o pigmento, até, não vou entrar em muitos pormenores técnicos, mas é preciso fazer uma separação mecânica realmente da parte onde está o pigmento de interesse, que é uma betalaína. Depois também implica otimizar todas as condições de extração. Nós tentamos técnicas emergentes de extração, nomeadamente ultrassons. Depois tem passos de purificação, de isolamento, até chegarmos aos pigmentos de interesse, que são as betalaínas, são naturais e têm uma capacidade corante muito superior a outros corantes naturais que também já estão autorizados para utilização no setor alimentar. Aquilo que nós protegemos foi o processo, todo o processo de obtenção do corante, desde da matriz inicial
até à sua estabilização, porque não sei se algum de vocês já teve realmente a oportunidade de trabalhar com corantes, mas é muito difícil manter a sua cor, eles mudam muito facilmente com o pH, com a temperatura, com a luz, enfim. Portanto, nós tínhamos que garantir que o corante que nós estávamos a desenvolver mantinha aquela cor, não fosse depois alguém querer fazer um gelado com aspecto roxo e depois ele mudasse para azul, ou para vermelho, ou para amarelo, que era muito desagradável. Portanto, isso é o que está protegido intelectualmente. Outra das patentes é, e eu sei que vai haver outra palestrante a falar de medronho, obviamente com muito mais propriedade do que eu relativamente às questões de produção, mas aquilo que nós protegemos foi o isolamento de um conservante natural a partir de frutos de medronho. Então, desenvolvemos também e protegemos todo o procedimento de extração, neste caso ultrassons, por exemplo, não funcionou, portanto é uma simples maceração. Otimizamos todas as condições que maximizam a obtenção deste conservante, isso implica definir a temperatura, a pressão, a razão sólido-líquido, todos os parâmetros que maximizem o rendimento de extração. Depois, mais uma vez, as questões de estabilidade são muito importantes. Se nós queremos comercializar um ingrediente, garantir que ele é estável a todos os fatores, temperatura, luz, pH, etc. E, portanto, também fizemos ensaios da sua estabilidade depois em solução aquosa. Isto tudo também está protegido, todo este processo. O terceiro exemplo que eu vos queria mostrar também da terceira patente que tivemos este ano é o desenvolvimento de um novo produto lácteo com micoesteróis obtidos, portanto, a partir de cogumelos, em que aproveitámos os resíduos, ou melhor, os resíduos não, os cogumelos que não tinham as dimensões corretas para chegarem à indústria alimentar e ser vendidos em fresco. Portanto, aproveitámos o desperdício de uma empresa produtora de cogumelos, da Agaricus bisporus, e a partir daí extraímos micoesteróis, também otimizando o processo de extração. Tentámos várias tecnologias, nomeadamente a tecnologia de micro-ondas, e obtivemos então um extrato enriquecido em micoesteróis e que revelaram ter uma atividade hipocolestrémica superior até ao dos fitoesteróis, que são hoje em dia muito utilizados, nomeadamente nas bebidas lácteas, como o Danacol e outras que são utilizadas com este efeito hipocolestrémico. Portanto, estes três exemplos que eu mostrei são todos na mesma linha temática, que é a questão dos aditivos alimentares, aditivos naturais, e, portanto, o desenvolvimento de ingredientes naturais, resolvendo um problema que preocupa os consumidores e que essa preocupação, obviamente, que vai dar as linhas orientadoras para a indústria. Se o consumidor só quer produtos minimamente processados ou produtos com poucos aditivos sintéticos, obviamente que as empresas têm que seguir essa linha. Sobretudo na questão dos corantes ainda é mais dramático, porque eles efetivamente, muitos deles têm uma toxicidade elevada. E, portanto, hoje em dia uma indústria ainda pode colocar, como ainda ontem falávamos com o empresário e o Sr. Presidente do IPB, ele dizia, para já ponho no rótulo, contém uma substância que pode causar hiperatividade. E pronto, e fica resolvido. Mas daqui a 10 anos, certamente isso não vai ser suficiente, porque vão sair normativas em que vai ser proibido utilizar esses aditivos sintéticos, e por isso devemos antecipar toda essa questão. Toda a investigação que nós temos feito é em colaboração com empresas. Temos o gosto de ter aqui connosco uma delas, a Mais Ervas, mas nós trabalhamos com várias empresas, não só em Portugal, como no estrangeiro, nomeadamente na Polónia e no Reino Unido. Só para concluir, um resumo daquilo que consideramos os pontos fortes desta temática e da nossa estratégia de investigação, é o facto de trabalharmos sempre em consórcio, complementando várias competências. Temos equipas multidisciplinares e temos um historial de cooperação que é reconhecido pelos pares.
A liderança também é muito importante. Muitos dos nossos investigadores e investigadoras das equipas que trabalham nestas temáticas são líderes, líderes científicos a nível mundial. Além disso, muitos também são jovens, o que é muito importante. Depois, o contexto regional, obviamente, que é uma grande vantagem, porque, como eu disse, Bragança tem uma biodiversidade reconhecida por todos. E, além disso, temos um número crescente de pequenos produtores de plantas e cogumelos que podem realmente ajudar a impulsionar e até mesmo estimular a nossa investigação. Há um grande interesse por esta temática pela parte dos fornecedores, nomeadamente empresas produtoras quer de plantas, quer de cogumelos, também os utilizadores finais. Todos estes ingredientes que nós estamos a desenvolver são válidos para a indústria alimentar, mas também são válidos para a indústria cosmética, por exemplo, ou até mesmo a indústria têxtil. Todos eles utilizam antimicrobianos, conservantes sintéticos que também querem substituir. Depois, a nossa relação com o Parque de Ciência e Tecnologia em Bragança, também é a nossa missão dinamizá-lo, e também consideramos que a nossa investigação está completamente enquadrada, quer nos desafios do Horizonte 2020, quer nas estratégias de especialização inteligente e quer na Carta de Compromissos de Desenvolvimento de Trás-os-Montes e Alto Douro. E era isto. Mais informações científicas podem ser encontradas neste link. Obrigado pela sua apresentação. Se o Sr. Tiago Ralha me permite, só uma pequena questão que eu gostava de colocar à oradora, depois vou-lhe passar o seu tempo. Falámos em produtos corantes industriais e naturais. Toda a gente sabe que os cheiros têm esse problema da toxicidade, mas relativamente aos naturais, há garantia absoluta que não são tóxicos, quer dizer, não fazem testes de toxicidade também, como sabe, há muitos produtos naturais que são tóxicos. Eu queria saber qual era a segurança do consumidor relativamente a essa situação. Sim, isso é uma discussão muito importante que temos sempre em todos os fóruns. Não podemos seguir o lema que é natural é bom nem pensar, não é? Há muitos produtos naturais que são tóxicos. Estes que eu falei em específico que são as betalaínas, eles não têm nenhuma toxicidade, estão inclusivamente já autorizados pela EFSA. No entanto, nós também fazemos ensaios de citotoxicidade com células de fígado. E de genotoxicidade, não? Também, sim. Cito e genotoxicidade. Se achou? Boa tarde a todos, primeiro Sr. Ministro, representantes dos Institutos Politécnicos, e agradecer ao Instituto Politécnico de Bragança o convite que me fez para estar aqui. Nós temos vindo a colaborar com o Instituto Politécnico, para nós é bastante importante porque estamos a colaborar com um Instituto Politécnico de referência no país, já desde há alguns anos para cá, já para não falar na relevância da professora Isabel, ou seja, é para nós uma satisfação enorme estar a trabalhar com toda esta capacidade, tanto de inovação como de trabalho, o que nos facilita também a nós esta relação entre empresa e instituição de ensino, indo um pouco àquilo que foi dito aqui, em que muitas das vezes cabe à instituição e aos investigadores procurarem o que é que às empresas faz sentido investigar e orientar a investigação para o mercado. Neste caso concreto, com este calibre de investigação, aquilo que nós vemos como feedback e como resultado final, não é um resultado final direto, como é óbvio, porque não vamos ser nós diretamente a ter este trabalho todo na prática, mas permite-nos antecipar a resposta da indústria, neste caso a indústria agroalimentar, a um problema que já existe. E esta resposta, que andei que vai à frente de mim duas vezes, esta resposta, neste caso concreto dos restaurantes, está dada aqui. Nós, enquanto empresa, enquanto produtores de matéria-prima, é isto que nos importa saber. E porquê? Porque nós orientamos, sendo uma atividade do setor primário, uma atividade meramente produtiva, nós orientamos a nossa atividade em função do mercado. O mercado atua em função da resposta que tem que dar a um problema. Se nós atempadamente soubermos da resposta que o mercado terá que dar no futuro e uma das possibilidades da resposta que tem, então mais ferramentas nós, empresários, teremos para fazer face a estes novos desafios e estes novos tempos que temos pela frente.
Outro pormenor tem a ver com o local e a comunidade onde nos inserimos, ou seja, um pouco também a responsabilidade social que este tipo de investigação traz. Quando nos debruçamos sobre aquilo que existe, sobre aquilo que existe e para o qual a nossa região tem aptidão, tem condições edafoclimáticas para, permite-nos a nós também saber o alcance efetivo de um produto que é endógeno. E se alguém nos demonstrar esse alcance, seja através de uma investigação no mercado, que é coadjuvada por um estudo científico, então mais certezas e mais garantias teremos nós, enquanto empresários, em efetivar uma determinada aposta num determinado recurso que pode ainda não ter um determinado mercado, um determinado canal de escoamento, por assim dizer, mas pode vir a tê-lo e pode dar-nos a nós essa capacidade de podermos prever esse futuro. Podemos prever por reconhecer e vermos reconhecido o potencial de um determinado produto que até ali podia ser, pura e simplesmente, menosprezado. E há inúmeros exemplos disso. A nós, e para ser breve, foi o que me exigiram, a nós também deixar uma palavra final, que a nós, enquanto empresa, nós procuramos dar todo o suporte que esta equipa ou que o Instituto Politécnico de Bragança necessite. Precisamente porque é esse também, nós aqui, enquanto empresários, eu não posso, nem nós nunca podemos exigir que uma instituição de ensino superior trabalhe e faça esse trabalho. Não, temos que exigir a nós próprios e estar sempre presentes. É fundamental ver este feedback e sentir a importância dos trabalhos, mas como empresários sentimos a responsabilidade também de dar o suporte a quem faz este tipo de trabalho. Desde o aspecto mais simples ao aspecto mais complexo, desde o fornecimento da matéria-prima, sem qualquer custo, através de conversas informais, de troca de impressões sobre o mercado das plantas, sobre as empresas com quais nós trabalhamos. Nós, neste momento, trabalhamos com empresas maioritariamente no estrangeiro, Espanha, Alemanha e França, mas nós sentimos muito essa responsabilidade. Quando sentimos essa responsabilidade e vemos que o trabalho tem este tipo de resultado final, então achamos que a missão está a ser cumprida e é claramente para continuar e com mais força ainda. Obrigado. Tenho uma pergunta para a Isabel. Eu já vi parte desta apresentação uma outra vez, mas continuo com questões. Onde é que estão aqui as questões críticas, nomeadamente para o trabalho de investigação e para o movimento das vossas equipas? É no volume da informação. Porque, obviamente, em cada região há de haver as suas plantas, as suas características, os cogumelos do Nordeste transmontano não são iguais a outras zonas, e, portanto, há um trabalho exaustivo de compilar uma base de dados. Quanto mais extensa e mais exaustiva, mais eventualmente interessante é essa informação. Por outro lado, a base de dados pode ser gigante, mas não se consegue retirar a informação de lá. E, portanto, como é que vocês depois têm atividades de seleção, para além de estender o volume da informação, como é que conseguem identificar aquilo que, por exemplo, tem interesse económico ou não tem interesse, e com certeza, não faço a mínima ideia, mas se calhar uma em 100 ou 150 plantas ou identificadas pode vir a ter interesse económico e se calhar depois há centenas que não têm. Onde é que está o vosso esforço? É em aumentar o volume de informação ou em identificar a potencialidade do interesse económico ou outro de cada caso? E nesse caso, como é que vocês fazem isso? Por exemplo, ainda ontem estava uma reunião aqui com o Presidente da Agência de Inovação e com os diretores da Harmonia Solution e eles, neste momento, muitas das coisas procuram fazer cosméticos da cortiça. Isso requer hoje de algum conhecimento que é impossível pensar há 10 anos. E a minha pergunta é, onde é que vocês devotam o vosso esforço? É na abrir, estender a base de dados ou é especializar o conhecimento para retirar algum valor económico a algumas daquelas? Foi uma etapa, não é? Neste momento estamos nitidamente na especialização. Ambos os aspectos foram importantes no tempo, ao longo do tempo. Foi muito importante termos no nosso poder este volume grande de informação. Neste momento estamos nas condições ótimas
de tirar partido dessa informação e especializar-nos e saber realmente ver o que tem potencial ou não. Quando nós dizemos, esta base de dados que nós criamos tem dois aspectos, tem um aspecto químico e tem um aspecto bioquímico, digamos assim. Então, no aspecto químico, nós organizamos todas estas matrizes de acordo com as classes de compostos que podem ter. Por exemplo, se são pigmentos, dentro dos pigmentos, quais é que teriam interesses para a indústria alimentar, se é mais nos azuis, se é mais no roxo, se é mais no amarelo. Os conservantes é a mesma coisa, sabemos, por exemplo, são extratos fenólicos, quais são o tipo específico de compostos que têm maior ação conservante. Isso aliado a todo também uma investigação bioquímica que fizemos das suas propriedades, conservantes, antimicrobianas, antioxidantes, as questões da citotoxicidade que o professor Justino falou. Portanto, tudo isso foi feito e agora realmente, não é já de agora, mas já mais recente, nos últimos 3, 4 anos, realmente a nossa estratégia tem sido de especialização, ou seja, sabendo nós quais são as moléculas mais indicadas para determinado efeito, também somos nós que sabemos quais são as plantas que têm essas moléculas e, portanto, explorar por aí. Basicamente é essa a estratégia. Obrigado. Muito bem. Eu acho que o debate com os participantes aqui da assistência, à exceção do Sr. Ministro, lá podem interromper e qualquer Claro, essa não concordo. Está programado para o fim, não é? Está programado para o fim. Não sei se o professor, já estamos um bocado atrasados, eu queria agradecer aos dois oradores, mas antes de começarmos com a segunda apresentação, queria focar no seguinte aspecto. É bastante importante a participação dos elementos ligados à comunidade. Agora viu-se por este ponto de discussão e preferido, portanto, pelo representante, portanto, da empresa. Aliás, sai na linha, portanto, do trabalho, todo o trabalho desenvolvido pelas escolas agrárias, portanto, em parceria com os empresários e trabalhos de interesse regional, não é? E depois, claro, também é o interesse nacional. Mas obrigado, para já, pela presença de todas estas individualidades e conhecedores do trabalho e do terreno que vão colaborar connosco, portanto, dar uma mais-valia relativamente à sua experiência profissional. Obrigado, uma vez mais.